Em busca da vaga na final da Taça Independência, o Bugre enfrentou o Mirassol fora de casa em um jogo de poucas emoções, pelo menos do lado alviverde. A chance mais clara de gol na primeira etapa foi nesse cabeceio de Fernandinho no contrapé de Tony. A resposta do Guarani veio com Diogo Matheus. O lateral arriscou de fora da área, mas parou em bela defesa de Alex Muralha. No segundo tempo, o mesmo cenário, pouca criação, muitas bolas levantadas na área e chutes de longa distância. Aos 23 minutos, Flávio passou perto de abrir o placar, até que na sequência, Alan Santos interrompeu o contra-ataque do Mirassol, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Guarani com 1 a menos em campo. A partir daí, foi só pressão dos donos da casa. Tony salvou o Bugre com 3 grandes defesas. Tá na área, atenção, bateu cruzado, Tony! Até que nos acréscimos, a forte pressão do Mirassol surtiu efeito. Aos 46 minutos, Gabriel aproveitou o passe de Silvinho e chutou rasteiro no canto de Tony para decretar a vitória dos donos da casa. O Gabriel do Mirassol! Gabriel tem a 20 estampada na camisa! Final de jogo em Mirassol e Guarani eliminado da Taça Independência. É uma derrota, uma equipe que tem qualidade e, como eu falei, de acordo com as circunstâncias, com os atletas que a gente perdeu de última hora, sem poder trabalhar a equipe que realmente iniciou, tendo que fazer a gestão de alguns atletas que passaram mal durante a noite, né? O caso do Isaac, do Matheus, e alguns atletas que tiveram muita dificuldade para recuperar depois de lesão, depois de passar mal, como foi o caso do Neilton na semana passada, atletas retornando, como o caso do Matheus. Então, essa gestão a gente teria que fazer de qualquer forma, e aí a circunstância depois, com o jogador expulso, já dificulta um pouquinho mais, mas no geral, pelo que foi a partida, né, a gente sabe que nosso objetivo era a vitória, era levar, né, para chegar nessa final. Não foi possível, mas os jogadores estão de parabéns pelo que aconteceu, pelas circunstâncias do jogo. Com a eliminação, todo o foco do clube passa a ser a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E um assunto primordial a ser resolvido no Brinco de Ouro para a sequência da temporada é a definição do treinador. No cargo interinamente há um mês, Moisés Moura disse que se sente preparado para a missão, mas que a decisão está nas mãos da diretoria bugrina. E quanto à permanência, a gente deixa na mão da diretoria, né? O que me foi pedido, a gente tem a consciência tranquila que a gente cumpriu. Então saio daqui tranquilo, com o dever cumprido, e deixar agora na mão da diretoria para ver qual é a sequência. Bom, já sobre chegadas e saídas, o Guarani já iniciou a preparação, a reformulação do elenco para a Série B do Brasileiro, mas ainda a respeito desse jogo, Tigrão, você comentou pela Rádio Bandeirantes. E por que o Guarani acabou saindo da competição? Tinha expectativa, né? A diretoria estava de olho nesses 400 mil. Mas parou diante do Mirassol. Bom, primeiro, porque o Guarani não teve espírito de decisão de mata. Porque ali não era nem mata-mata, era uma semifinal em um jogo só. E o Guarani, infelizmente, ficou esperando. Segundo, desfalques sensíveis, né? Você me perguntou sexta-feira, qual é o nível de percentual técnico de perda do Guarani em função dos desfalques? Eu falei 50%. E foi isso que nós vimos. O time não tinha profundidade, não tinha aproximação, transição meio campo-ataque, agressividade lá na frente. E o Mirassol foi construindo uma atuação muito mais consistente. Mas fundamentalmente, quando a gente viu o jogo assim, o movimento geral de ações da partida, a conclusão foi a seguinte: o Mirassol está com espírito de semifinal. Ele quer ser finalista. E o Guarani está se empenhando, mas como num jogo normal e estrategicamente tentando levar a partida para os pênaltis. Aí ainda perde um jogador, já era adiantado, já tinha pouco tempo de jogo pela frente, mas perde um jogador, fica com 10. A pressão que era gigante ficou gigantesca, ficou enorme. E o Guarani não conseguia responder. Mas com 11, o panorama do jogo foi o mesmo. Quando nós tivemos 11 contra 11, eu nunca senti um Guarani propositivo. Eu via um Guarani jogando no colo do Tony, ele é grandão, ele pega 2 e a gente classifica. Vamos levar até o final em 0-0 para ir para os pênaltis. Estratégia errada. Mirassol tem um bom time, tem alguns jogadores muito interessantes,
Mas eu acho que o Guarani teria que ter ido lá e duelado de igual para igual, agredido. E aí pesou muito os desfalques de jogadores tão importantes. Foi por isso que o Guarani perdeu para um time que se empenhou mais, que brigou mais e que queria mais a final. E teve. Esse time foi o Mirassol. Agora, CH, o Moisés Moura não cometeu um erro. Ele entrou com o Rafael, tinha Neilton no banco, um jogador de fumaça e de velocidade. E aí ele saiu com o Rafael, que é um menino, tem 17 anos, não dá nem para fazer uma cobrança mais forte, né? Ele está sendo moldado ainda para ser jogador de futebol. Você não acha que houve um erro aí? Não? Então, Batista, até o momento da coletiva eu concordo 101% com o que você está falando. Só que na coletiva ele trouxe um dado que eu não tinha. Vários jogadores do Guarani passaram mal no hotel. Entre eles o Isaac e o lateral esquerdo. Jamerson. O Jamerson. Entre outros. Então, diante de um cenário desse, time desfalcado, e aqueles remanescentes ainda têm problema estomacal, que nem dormiram de noite direito, aí fica complicado, porque o que o Tigrão falou é a realidade. O time não competiu. Além dos problemas técnicos, o time não estava... Eu, antes da entrevista coletiva, fiquei com a impressão de que, poxa, o Mirassol estava aqui querendo muito, o Guarani não estava querendo tanto. Mas aí vem essa afirmação do interino, e aí fica difícil você ficar argumentando, não é? Põe esse ou tira aquele, porque a gente não sabe quem tinha saúde para poder jogar. Então, eu fiquei com essa sensação, tecnicamente falando. Acho que deve ter algum problema, porque o Mozart utilizava pouco o Neilton, e o Moisés Moura também utiliza pouco o jogador. Eu não sei se treina mal, se tem alguma limitação. O fato é que, sem considerar essa parte médica, eu fiquei com a mesma sensação que o amigo.